Irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, queridos. Quem já teve alguma doença na vida aí? Qualquer doença, qualquer coisinha. Né? Todo mundo teve, né, irmãos? Alguém corajoso me responda assim, irmão, qual que é a primeira atitude que você toma quando apareceu um sintoma que começou a te preocupar? Uma dor de cabeça, uma dor no intestino. Tomar remédio. Mas antes de tomar remédio, o que você vai fazer, irmão? O que você pensa? Você não vai ficar na farmácia, vou comprar um remédio aí que eu tô com a dor aqui, não sei se é rim, fígado, se é câncer, se é... O que a gente faz, irmãos? Reclamar. Ô, Brenda, me ajuda aí, né, Brenda? Primeiro a pessoa reclama, né? E depois ela vai no médico. Você já foi no médico, irmã? Alguém te criticou por você ter ido no médico? Alguém chamou a tua atenção, seja da família, seja esposo, seja irmão da igreja, seja pastor? Ninguém te criticou? Ninguém critica, irmãos. A minha esposa está aqui. Ela me chama a atenção quando eu tenho algum sintoma, alguma doença, alguma situação e eu não vou no médico. Ela me critica para mim, ela me chama a atenção para mim ir ao médico, né, Magali? E aí, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, queridos. Se quando uma pessoa tem um problema de coração, rim, fígado, intestino, uma quebradura, uma dor, uma enxaqueca, uma enfermidade, e não tem dificuldade nenhuma de procurar um médico, vai no médico, procura um especialista, vai fazer consulta, procura o SUS, vai para a Unimed, seja o que for, mas ela vai no médico e ninguém reclama e ninguém desincentiva e ninguém desmotiva essa pessoa para ir no médico, certo? E esta é a ordem natural, é a gente ir no médico, fazer os exames para saber o que tem para tratar aquilo ali. Por que, irmãos, que as pessoas têm dificuldade quando a doença, quando a enfermidade é da ordem da alma? Ansiedade, depressão, síndromes, transtornos. Por que há, dentro do nosso meio, principalmente do meio cristão, por que há, irmãos, essa dificuldade de se procurar um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que vai cuidar da área que é da alma? Por que as pessoas têm dificuldade disso? Hoje eu estava trabalhando e um irmãozinho me mandou uma mensagem: pastor, eu fui consultar com uma clínica geral, ela me passou esse diagnóstico, síndrome de Burnout. O que o senhor acha? E me passou esse remédio, fluoxetina. E eu falei, fluoxetina é um remédio que está bem natural hoje, né, irmãos? Muita gente está tomando, né, que é um estabilizador de humor. Aí eu falei para ele, irmão, eu não tenho andado muito contigo, mas pelo que eu vejo, pelo que eu te acompanho, síndrome de Burnout é uma estafa muito elevada, é um estresse no limite que faz a pessoa ter que se desligar, sair, largar de tudo. Eu não vejo assim, mas tudo bem, né? Como a gente não tem andado junto, a gente se vê na igreja e tal. Ele falou, eu estou tomando esse remédio, não sei se eu tomo, o que tu acha, pastor? Tomo ou não tomo? Eu ainda não sou débil mental ainda, ele falou assim, né? E aí eu tive que rir e falar para ele assim, irmão, pelo amor de Deus, por que esta comparação de um problema do emocional, de estafa, de estresse, de cansaço, que nós todos estamos sujeitos? Por que essa dificuldade, irmãos, que nós temos de comparar um profissional da área com problemas mentais? Já foi a época, irmãos. Mas eu não critico, eu não condeno pessoas assim, irmãos, porque quando foi para mim fazer o curso de psicologia, eu pesquisei muito e me surpreendi quando eu comecei a pesquisar e comecei a encontrar áreas da psicologia que eu achei que não existiam. Psicologia clínica, psicologia organizacional, psicologia na educação. E aí eu fui falar, mas poxa, mas não é só para pessoas que têm problemas de mente, né? Pessoas que sejam problemas mentais. Então tem outras áreas que a gente pode ir. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, há 7 anos eu tenho uma clínica, e eu clinico direto. Eu nunca atendi uma pessoa com problema mental, digamos assim, né? Como as pessoas falam no geral, né? Um débil mental. Nunca. Eu atendo pessoas assim, de todas as camadas da população, e a maioria delas, irmãos, querem encontrar um equilíbrio emocional. Querem encontrar um problema que elas não sabem como resolver. Ou elas querem se entender, se compreender. Querem fazer o exercício de autoconhecimento, de autoanálise, mas precisam de um profissional para conduzir isso aí. Então, em 7 anos, irmãos, eu tenho
Eu tenho uma pasta lá com todos os meus pacientes, né? Com a ficha de cada um deles, que é assim, irmãos. É muita gente. E agora eu resolvi começar a fazer um levantamento para mim ter uma relação de todos eles. Mas é muita gente. E em 7 anos nunca atendi uma pessoa falar assim, eu sou esquizofrênico, eu tenho problemas mentais. Não, tenho problemas de transtornos psicológicos, síndromes, e tem as doenças do século XXI, né, irmão? Século XX e XXI, que é ansiedade, depressão, que são as síndromes de Burnout, de tantas outras que tem aqui, irmãos, não é? Agora, esses dias, eu recebi uma visita de um irmãozinho lá de Beltrão na minha casa, e ele estava falando assim, eu sou o irmão do meio e tal, mas eu tenho algumas dificuldades em entender isso. Eu falei assim, você já ouviu falar da síndrome do irmão do meio? Não, existe isso, existe. A síndrome do irmão do meio. Ele não é tão respeitado por ser o mais velho, e não por não ser o mais novo, ele não é paparicado, ele fica no meio. E aí o que acontece, irmãos? Ninguém nota, mas ele nota. O irmão do meio ele nota, o filho do meio ele nota. O meu pai dá valor para o meu irmão que é mais velho, vai ajudar ele, pede um conselho, pede orientação, leva para cá, leva para lá. A outra aqui que é mais novinha, o pai dá carinho, o pai releva muita coisa e eu fico no meio. Não levo nem tanto carinho e não tenho nenhum senso de responsabilidade. E aquilo vai criando um problema, irmãos. Eu tive um irmão da igreja, antes de me formar em psicologia, que a filha dele já tinha esse diagnóstico. A menina deu muito problema para ele. E aí, irmãos, então essas coisas, queridos, não são coisas absurdas assim, irmãos. Por exemplo, o suicídio entrou dentro da igreja, não entrou, irmãos? Você conhece algum irmão que se suicidou? Algum crente, algum líder da igreja? Eu conheço até pastores que se mataram. E aí, um dia desses, um colega nosso, que talvez até esteja assistindo, ele falou assim para mim, o cara que se mata, ele vai para o inferno. Eu falei, pastor, não, eu tenho uma outra tese. Não tem. Se matou, foi para o inferno. Isso aí não tem jeito, não tem. Eu falei, pastor, primeiro nós não vamos julgar, mas eu tenho uma outra tese. Não quero nem ouvir a tua tese. Quero ouvir porque a Bíblia diz que quem se mata vai para o inferno. Eu falei, mas onde está escrito isso? Eu não vi alguma coisa a respeito. Não, sempre desde pequeno a gente aprende isso. Então essa radicalidade, irmãos, ela não deve ser bem aceita no nosso meio. Por isso que quando o pastor me convidou para trazer uma palavra, eu falei, pastor, o que tu acha? Qual que é a palavra? Eu falei, pastor, fala alguma coisa assim que você... Eu falei, cara, eu gosto muito de fazer um comparativo entre psicologia à luz da Bíblia, porque Bíblia e psicologia, irmãos, eu vou citar algumas coisas para vocês vão ficar assim, para quem não conhece, queridos, é fantástico, irmãos. É fantástico o que a Bíblia fala sobre o nosso psicológico, sobre o nosso emocional, sobre a nossa área afetiva. É impressionante como Deus cuida de tudo isso. Dá a impressão, irmãos, para algumas pessoas, né? Graças a Deus que hoje está um pouco mais aberto isso. Mas até hoje eu tenho caso. Hoje me ligou um pastor de uma outra denominação para me atender o filho dele. E aí eu falei assim, não, pastor, pode mandar ele falar comigo. Eu falei, não sei se ele vai querer falar contigo, porque ele tem dificuldade de aceitar a situação que ele está vivendo agora. Mas é psicológico, já foi diagnosticado. Aí eu pensei no pastor, lembrei do pastor que é psicólogo, mas ele está com dificuldade de procurar ajuda porque ele não aceita. Não é questão de aceitar, não é verdade, irmãos? É questão de tratar, de cuidar. Nós, irmãos evangélicos, cristãos, nós não temos uma mente mega sobrenatural. Não temos. Nossa mente é igual a de todo mundo. A gente vai ter, irmãos, estamos sujeitos a termos ansiedades, depressões, síndromes, transtornos, né? Eu tenho um filho que foi diagnosticado com transtorno bipolar. Então eu conheço bem o transtorno bipolar hoje, porque eu tenho hoje, né, um filho, graças a Deus hoje ele está muito bem, mas teve que tomar carbolítio, fluoxetina, né? Tinha dificuldades de receber não, tinha dificuldades de cumprir regras, tinha dificuldade de cumprir horários, todas as características de um bipolar. Mas ele é filho de pastor, não vou levar. Graças aos medicamentos, irmãos, nós tivemos situações bem aplacadas, mas ele poderia estar morto hoje, porque quando a pessoa toma carbolítio ou fluoxetina, que são os estabilizadores do humor, ela ajuda a pessoa a não se suicidar. O meu filho, ele era assim, irmãos, as emoções dele, era da euforia à depressão.
Ele estava eufórico, feliz da vida, qualquer coisa que acontecia, quero me matar, a vida não tem mais sentido, por que vocês me adotaram, vocês não deviam ter me adotado, eu devia ter morrido, porque eu não presto, porque eu não valho nada, porque a mãe não quis eu, porque meu pai não... e tal. E aí você tem que ter paciência, entrar, sentar, conversar, e ele fez muita coisa para nos atingir, fez muita coisa para nos prejudicar, porque ele não aceitava que a gente entrou na vida dele para salvar ele. Hoje, com 21 anos, ele vai lá em casa e fala, mas graças a Deus pela vida do pai e da mãe, eu tenho vergonha de pensar tudo que eu fiz, se vocês passarem, vocês cuidando de mim, eu querendo me matar. Mas ele não tinha culpa, irmãos. Bipolaridade é isso. Então, as emoções dele eram assim, queridos, sabe? Da alegria, da felicidade, da euforia à depressão. Né? E aí, aí entrava o carbolítio dava dor de cabeça, não deixava dormir, então vamos lá no fluoxetina. Mas o fluoxetina tinha problemas, porque tinha que tomar, tem pessoas que têm que tomar de manhã, tem pessoas que têm que tomar à noite, porque ele tomava à noite e não dormia, quando dormia ele ficava meio grogue. Então todo medicamento, ele tem os seus efeitos colaterais, aí a gente tem que ir buscando até encontrar. Uma hora, pastor, até uma hora eu queria fazer uma oportunidade, tiver, falar sobre medicamentos. A minha fala aqui, queridos, é fazer um comparativo sobre a parte psicológica, emocional, afetiva nossa, com o que a Bíblia diz. E eu fiquei muito surpreso, irmãos, quando eu fui fazer psicologia, que muita coisa eu já tinha visto na Bíblia, já tinha lido na Bíblia, já tinha pregado na igreja, e o meu professor fala a mesma coisa. Eu falei, nossa, que interessante, cara. Bíblia e psicologia andam juntas. E quando eu comecei a fazer psicologia, irmãos, recentemente, quando eu comecei, não muito tempo atrás, a ciência estava se rendendo à fé. Porque até então a psicologia não aceitava, a ciência não aceitava a fé. Tem até uma canção muito antiga que fala assim, entre Deus, o homem e a ciência existe uma grande separação. O homem é separado pelo pecado e a ciência pela razão. Então a ciência não aceitava, não, fé, não, isso não tem nada a ver, isso é coisa de crente, é coisa aí de religioso. O negócio aqui é científico, né? Estudado, é feito pesquisas, e é esse medicamento, esse tipo de ação. Quando eu comecei a fazer psicologia, a ciência já estava se rendendo à fé, através de algumas pesquisas que eles fizeram, eles chegaram à conclusão que pessoas com fé têm muito mais facilidade de se recuperar de qualquer tipo de doença, seja de caráter físico, biológico, também emocional e psicológico. Olha aí que bênção, né, irmãos? E aí eles começaram a aceitar a fé, não Bíblia, mas a fé. Mas nós, dentro da Bíblia, irmãos, olha o que diz a palavra aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 23 e 26. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Irmãos, Salomão, Provérbios, não é ciência, é Bíblia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Provérbios, capítulo 24, versículo 23 e versículo 26. Agora, escute aqui, irmãos. A psicologia, ela tem muitas abordagens. É que nem o médico, né? Tem o cardio, que cuida do coração, tem o que cuida do idoso, tem o que cuida o pediatra, que cuida de crianças, né? Tem o que cuida de doenças da mulher, tem o que cuida da parte gástrica. Então, o médico ele tem várias abordagens. Na psicologia também é assim. E a abordagem que eu escolhi para trabalhar foi a comportamental. E aí eu fiz 5 anos de faculdade, depois fiz mais 2 de pós-graduação em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Terapia é o tratamento cognitivo, é tudo que é relacionado à nossa mente, percepções, sentimento, emoção, capacidade de aprender, capacidade de ensinar, capacidade de gravar as coisas, né? As percepções da inteligência, tudo isso é o cognitivo, é a nossa mente. Comportamental, ou seja, tudo isso vai se revelar através do nosso comportamento. A ponta da corda é o nosso comportamento, são as nossas ações e as nossas atitudes. E agora aqui eu vi que Salomão em Provérbios, ele falou assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa, por ela é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que o Salomão escreveu isso, 3.000 anos atrás, pastor, mais ou menos, né? 3.000 anos atrás, irmãos, ele não era psicólogo. E ele escreve assim, gente, cuidado com o que você pensa, porque as tuas ações são dirigidas pelos teus pensamentos. Aí, mãe, eu fui fazer uma pós-graduação, uma especialidade em terapia cognitivo-comportamental. Mais 2 anos eu fiquei estudando.
antes de começar a clinicar. Então, eu estudei 7 anos. E 2 anos eu estudei só mente humana, porque é terapia cognitivo-comportamental. E qual que é, irmãos, o ensino básico, a coluna, a estrutura da terapia cognitivo-comportamental? O pensamento. Tudo nasce a partir do pensamento. E a gente começa a aprender a ensinar as pessoas a pensar sobre o pensamento. Olha que coisa doida, irmão. Porque todas as nossas ações são regidas pelo nosso pensamento. Eu pego isso aqui agora porque eu pensei em pegar. Não foi no impulso e na emoção. Não. Eu pensei. Talvez eu não lembre, talvez eu não planejei, mas eu pensei. Então, todas as nossas ações, um tiro, um roubo, um homicídio, uma pregação, uma palavra, um cuidado, um acolhimento, uma ajuda, tudo que nós fizermos, a ponta da corda, que é a nossa ação, que é a nossa atitude, o nosso comportamento, regido pelo pensamento. Foi o que Salomão disse aqui, não é verdade? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pense bem no que você vai fazer. Se você pensar bem no que você vai fazer, todos os seus planos darão certo. Agora, olha o que diz a terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem da psicologia que estuda a relação entre pensamentos, emoções e comportamento. Isso é ciência, nada a ver com Bíblia, tá? Um dos principais conceitos dessa teoria é o de distorções cognitivas. Distorções representam certos padrões de pensamento, ou seja, as pessoas pensam sobre a realidade de maneira distorcida, o que causa diversos níveis de sofrimento e muitas vezes acontece sem que as pessoas percebam. Então, como é que é o teu nome, irmão? Cláudio. Cláudio é meu amigo, nós crescemos juntos, um companheirão. Mas, de repente, o Cláudio, ele começou a me evitar. Liguei para ele, mandei mensagem, o Cláudio não me respondeu, pronto. Aí, irmãos, entro aqui, ó. Aí eu entro nos pensamentos cognitivos distorcidos. Aí eu começo a pensar, putz, Cláudio, alguém andou falando mal de mim para o Cláudio está me abandonando, o Cláudio sempre me respondia quando eu mandava mensagem para ele, chamei o Cláudio para tomar café, disse que não vinha, que queria, mas não, o Cláudio está com seus problemas, não tem nada a ver, a nossa amizade continua do mesmo jeito, da mesma forma, mas ele está vivendo a vida dele, está vivendo um momento difícil, um momento de problema, ele não participou isso para mim, e eu comecei a criar distorções cognitivas, meus pensamentos começaram a ficar distorcidos, eu falei, agora não quero mais saber do Cláudio, vou bloquear o Cláudio. O Cláudio é um safado, um sem vergonha, o Cláudio. E o coitado do Cláudio nem sabe de nada, irmãos. Por que, irmãos, que eu tive esse comportamento? Por causa das distorções cognitivas, meus pensamentos. E eu não percebi. Porque a maioria das coisas, Adriana, a gente não percebe. Você faz as coisas do jeito que você aprendeu a fazer, querido. Você faz, você pensa, você age do jeito que você aprendeu. Aí alguém chega e fala assim, Cláudio, cara, você fala muita coisa absurda, Cláudio. Não. Quando eu cheguei aqui, pastor, eu falava muito no Alegrete, né? No ITQ, então, meu Deus do céu, gente. Não porque lá em Alegrete, mas era a minha única experiência, né, irmão? Não porque lá em Alegrete. Aí um dia, minha esposa sempre comigo, ia pregar nas igrejas. Não, lá em Alegrete, irmão. Não, porque lá no Alegrete, irmão. Um dia minha esposa falou assim, amor, para de falar no Alegrete, tá ficando cansativo. Eu falei, o quê? Ficando cansativo nada, irmão. Não, tu fala demais no Alegrete. Eu falei, não, tu tá errada. Porque isso é o natural da gente, né? É a gente não concordar com aquilo que a pessoa, aquele confronto que a pessoa faz. A gente não concorda, irmão. Olha o erro nosso, né? Adão e Eva, eu até digo, eu criei uma síndrome, né? O culpado sempre é o outro. Adão e Eva, os dois foram expulsos do paraíso, condenando Deus, criticando Deus, achando que estavam certos e foram expulsos do paraíso. Porque ele achava que a culpa era da mulher, a mulher achava que a culpa era da serpente, os dois botaram a culpa em Deus e foram expulsos do paraíso e acharam que eram injustiçados. E assim nós somos muitas vezes. Queridos, preste atenção nisso. Quando teu esposo, tua esposa, alguém da tua família, alguém próximo, você fala assim, gente, para de falar isso, para de agir assim, não faça desse jeito, não ande desse jeito, cuidado com isso. Pare e pense. Porque eu falei para minha esposa, não, nega, você está errada, não fala da igreja, não. Eu falo que eu preguei lá na igreja tal, eu preguei na outra igreja, os irmãos não são os mesmos. Não, você fala demais no Alegrete, na igreja. No ITQ, então, nossa, é muito Alegrete. Eu falei, não é. Um dia, queridos, estou saindo do Mufato ali na Paraná, estava saindo, eu e minha esposa, estava lá no Mufato, entrou um casal. O casal falou assim, pastor Antônio, diz o rapaz, pastor Antônio e tal. Eu fiquei meio assim, não lembrei, né? Ele viu que eu fiquei meio assim, e ele falou assim, pastor, não está lembrado de mim, né? Eu falei, irmão, desculpe, né? Falei, irmão, porque deve ser, me chamou de pastor, né?
Desculpa, irmão, não estou lembrado. Ô, pastor, tu me deu aula no ITQ. Ele com a esposa do lado, a irmãozinha dada. Tu me deu aula no ITQ, pastor. Fui teu aluno no ITQ, sobre Atos dos Apóstolos e tal. Ele falou, é que eu fui embora para São Paulo, faz 10 anos que eu saí de Cascavel e tal. Estou vindo aqui visitar meus parentes. Que bom encontrar o senhor e tal, né? Aí ele olhou para a mulher e falou assim, e o Alegrete? Eu falei, o que tem, irmão? Ele olhou para a mulher e falou assim, ó, ei, pensa num homem que falava no Alegrete. Eu falei, puxa, cara, minha mulher tinha razão, cara. Eu era chato e não sabia. Eu falava demais no Alegrete, que vergonha. Eu falei, irmão, o Alegrete está lá, já fui saindo, né? Falei, já está envergonhado mesmo. Falei, a minha mulher tinha razão, que a minha esposa tinha razão, eu falava demais no Alegrete. Agora eu não falo, irmão. Falo quando eu conto essa história, né? Então, queridos, nós temos essa dificuldade de melhorarmos muitas vezes. A gente está ficando chato, a gente está ficando assim, reclamão demais, mas nós não percebemos, irmãos. Eu estava na casa de um pastor, um dia eu posei na casa de um pastor, e aí nós estávamos lá tomando um chimarrãozinho, né? Daqui a pouco a esposa dele levanta. Aí ele falou assim para ela assim, e aí, velho, qual que é a doença de hoje? Ela falou, já ficou brava, né? Que é a doença de hoje? Que isso? Como assim, doença de hoje? Eu falei, não, todo dia tu reclama que está doente. E eu do lado dele, tomando chimarrão, né? Queria sumir naquela hora, né? Ela falou assim, todo dia tu reclama, todo dia tem uma dor, todo dia tá doente, já diga agora de manhã que aí nós já matemos essa já, e daí durante o dia você não precisa nem reclamar mais. Aí ela ficou brava com ele, bem que discutiram ali, e eu já querendo saltar pela janela, por ali, sumida ali, né? Falei, nossa, que grosseria desse pastor, cara, como é que foi tratar a mulher assim na frente de visita, né? Se bem que eu não era visita, era muito amigo dele. E aí, hoje eu entendo, irmãos, que a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando nervoso por causa da atitude daquela pessoa que está mais perto de nós. Você sabia que o estressado sempre quer estressar alguém? E ele quer estressar alguém que está mais perto da gente, mas que é o problema. O cara está estressado, irmão, o marido está estressado, deu tudo errado na empresa. Ele vai chegar em casa e ele vai achar um jeito de fazer a mulher ficar brava. Por quê? Porque a forma... Isso é psicologia, irmãos. O estressado sempre vai querer estressar alguém. Você está de boa, irmãos, né? Eu conheço um amigo meu que chegou em casa lá e às vezes estava tudo errado no quartel. Eu servi o exército há muito tempo, servi com ele. Depois eles foram para a igreja e ela contou essa história. Ele chegava em casa assim e começava. Vai ficar sentado aí? Não vai fazer nada? Faz um café. Aí ela levantava, ela fazia o café. Não quero mais café agora. Agora fez a má vontade. Aí ele começava. Aí um dia ela falou, sabe uma coisa? Eu não vou mais ligar para isso, estou cansada. Aí ela tomou uma atitude, ficou sentada no sofá, ele chegou. E mexia, indicava com ele, faz uma coisa, e ela ficou sentada. Aí ele foi para a cozinha, não vai fazer café? Falei, não vou fazer café, faz você. Aí ele começou a quebrar os pratos, começou a quebrar xícara, começou a quebrar tudo. Quebrou tudo que tinha de quebrar, irmãos. E ela sentada. Aí ele ficou mais enraivecido. Aí ele foi até onde ela estava, tu não vai fazer nada? Tu não vai levantar? Tu não vai brigar comigo? Ele falou, não, resolvi a hora que não vou mais discutir contigo. No outro dia ele teve que comprar tudo de novo, né? Que ele quebrou. Ficou no prejuízo 2 vezes. Aí ele começou a mudar, falou, bom, já que ele estressava a esposa estressavam, eles brigavam, e aquilo aliviava aquele estresse que ele vinha do trabalho, não tinha nada a ver com a coitada da mulher em casa cuidando do filho. Quando ela tomou uma outra atitude, aí ele foi pensar, não, então eu tenho que mudar, porque não vai dar para quebrar tudo isso aí todos os dias, né, porque eu vou ficar pobre. Então, irmãos, nós temos que entender, querido, que nós precisamos melhorar sempre. Se Eva tivesse reconhecido que ela errou, né? Quem sabe Deus não tivesse perdoado ela, não, mas ela não admitiu. A culpa é sua e da serpente. Ô Adão, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é sua e da mulher que o Senhor me deu. É vocês dois que estão. Eu não estou limpo. E deixando limpo, por embora, por expulso do paraíso. Entenderam então, gente? Então aqui, ó, Bíblia fala que pensamento, ele é o ponto inicial do nosso comportamento. A psicologia fala exatamente a mesma coisa. Sabemos que o que uma pessoa pensa está diretamente ligado às suas emoções e comportamento, ou seja, nossas ações serão fruto do que nós pensamos. Vamos ver outra coisa que diz a Bíblia, irmãos? Provérbios 23:7, olha Salomão de novo falando outra coisa interessante aqui. Ele fala assim, assim como você pensa em sua mente, assim será. Assim vai ser, assim você é. Olha só, Salomão, irmãos. Em 1907, irmãos, um homem chamado Ivan Pavlov, ele é fisiologista russo, ele foi até premiado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1904. Em 1907, ele criou uma teoria, deixa eu lembrar aqui a teoria do condicionamento. Eu já falei, acho que na outra palavra, eu falei sobre isso, mas como estamos falando de psicologia e Bíblia,
Então, esse Pavlov era um estudante, um estudioso da mente humana. 1907, não tinha internet, não tinha nada de ciência. Eles estavam estudando para criar uma teoria. Ele criou a teoria do condicionamento da mente humana. Então, ele fazia assim, ele pegava um pratinho, ele tinha uns cachorros lá, que eram objetos do seu estudo, e um dia ele falou assim, será que a gente condiciona a nossa mente? Será que se a gente pensar que eu quero ser tal coisa, será que eu consigo ser? Aí ele falou, como é que eu vou fazer essa pesquisa? Com seres humanos não dá, vou fazer com animais. Aí ele pegou um pratinho, começou a botar comida no prato, e tinha um sininho que ele tocava o sininho. E aí os cachorros começaram a vir, tinha comida ali. E com o passar dos tempos, os cachorrinhos dele começaram a entender que cada vez que o sininho tocava, tinha comida no prato. E aí, irmãos, eles então começaram, ele começou a criar uma teoria. Ele colocava comida e tocava o sininho, e os cachorros vinham. E isso por um bom tempo. Um dia, ele não colocou comida, mas ele tocou o sininho, e os cachorros vieram. E quando chegaram perto do prato, que não tinha comida, eles não sabiam, né? Porque eles associavam, não é que o cachorro é inteligente, tá, irmãos? Os animais, eles são treinados. Então, na mente deles, cada vez que tocava o sino, tinha comida. Chegaram para comer, não tinha comida. O que aconteceu com eles, Keila? Eles começaram a salivar. E aí ele percebeu que a mente dos cachorros estava condicionada não à comida no prato, mas ao sino que ele tocava. Então, tocava sino, eles condicionaram a mente deles. Aí ele criou a teoria do condicionamento da mente humana. Aí ele disse assim, Pavlov, 1907. Aí ele falou assim, o que você pensa, você é. E ele não leu o que Salomão já tinha dito há 2000 e poucos anos atrás. Não leu, queridos. Mas ele disse isso. Criou a teoria do condicionamento da mente humana. O que você pensa, você é. Mas Salomão já tinha dito isso em Provérbios 23:7. Bíblia e psicologia não se completam, irmãos? Agora, irmãos, sobre a ansiedade. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 9, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas. Olha, irmãos, olha a receita para combater a ansiedade. O pessoal está pagando consulta para ir no psiquiatra, psicólogo, o pessoal está fazendo tratamento, o pessoal está desesperado. Agora a Bíblia está dando uma receita para combater a ansiedade, queridos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Porque a ansiedade é um problema, é uma doença que provém da nossa mente. Não é dos músculos, não é da parte biológica, não é do corpo, não é do coração, não é do rim, não é do fígado, não, é da mente. Aí ele está dizendo aqui, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente. Portanto, tudo que for respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Por que nós ficamos ansiosos, irmãos? Porque o que ocupa os nossos pensamentos? O que ocupa os nossos pensamentos, irmãos, são as atividades, são as preocupações excessivas em relação a diversas atividades ou acontecimentos. Não é verdade, irmãos? Ansiedade é excesso de futuro. Você não percebe, não, pastor, mas eu sou muito tranquilo. Não, não é questão de tranquilidade, irmão. É o excesso de futuro, e as tuas preocupações com as coisas para resolver, para fazer. Então, aquela vai acelerando a tua mente, essas preocupações, essas ansiedades, essas dificuldades dos acontecimentos que tem para resolver, que tem para fazer, viagens, resolver problemas, o filho, casado, uma série de fatores. E isso, irmãos, começa a acelerar e ela cria um distúrbio na nossa mente, porque a nossa mente não foi programada para termos excesso de futuro. Ela foi programada para nós vivermos o presente. Por isso que ele está dizendo aqui, gente. Então, o que você tem que pensar? Tudo que for respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que isso ocupe o teu pensamento. Então, quando você começar a mudar o teu pensamento, queridos, quando você começar a tirar o teu pensamento do excesso de futuro, das preocupações que você tem, das dificuldades que você tem para resolver as coisas, quando você começa a ocupar a tua mente com essas coisas que nós lemos aqui em Filipenses 4, 6 ao 9, você vai começar a ter mais calma, você vai começar a respirar melhor, você vai começar a ter menos ansiedade. Irmãos, essa receita tem 2000 anos. Ansiedade e depressão, gente, não é uma coisa do século XXI, do século XX.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Mais de 800 mil pessoas se matam todos os anos. Se você acha que o teu problema de coração pode te matar, eu vou dizer uma coisa para você. É muito mais propenso a tua ansiedade, uma depressão, tua não, a ansiedade ou a depressão te matar do que um problema de coração. Um AVC, um ataque cardíaco, né? Uma veia lá que estoura e te dá um problema no coração. É muito mais fácil você morrer hoje de ansiedade e depressão do que do problema do coração. Sabia disso, queridos? Em 2020, 817 mil pessoas se mataram no mundo. E todo ano se mata mais de 800 mil pessoas. Esse número não baixa, irmão. Não baixa. Todos os anos. Pode pesquisar. Todos os anos, mais de 800 mil pessoas se matam. Você mata por quê, irmãos? Por causa de problemas de ansiedade e depressão. A ansiedade não mata, mas a ansiedade é a última porta para a depressão. A pessoa passou da ansiedade para a depressão. Se não cuidar na ansiedade, ela vai para a depressão. É automático. Então tem que parar ali na ansiedade. E aqui, Paulo está dizendo para nós como é que a gente faz para a gente combater a ansiedade para não chegar na depressão. A depressão tem 3 níveis. O leve, o moderado e o grave. O leve é quando a pessoa já começa a perder o prazer pelas coisas, não começa a ver as cores nas coisas, mas ela continua trabalhando, ela continua tomando banho, ela continua se alimentando, ela quer ficar mais em casa, essa é a leve. Né? A pessoa... Não confundam tristeza com depressão, querido. Existe tristeza e existe depressão. A depressão é uma tristeza muito mais profunda, mas enfim. Quando ela chega na leve, se ela não tratou na leve, automaticamente, irmãos, ela vai caminhando para a moderada. Aí a moderada já começa a ser mais complicada. Ela já não quer mais sair de casa, não quer mais tomar banho, nada tem graça para ela. E aí ela começa a perder, irmãos, começa a se isolar, começa a perder o sentido, o gosto pela vida. Aí já começa a ficar grave. Se não tratou ali, aí ela foi para o grave. O sintoma pior da parte grave é o suicídio, a ideação suicida. A pessoa só quer se matar, só quer morrer, só quer morrer. Então, não deixe chegar na parte grave. Antes disso, na ansiedade a pessoa já começa a sentir. Olha como Deus é perfeito. Irmãos, a ansiedade é boa ou é ruim? É bom. A ansiedade é bom, é sinal. Exatamente, a ansiedade é bom. Meu coração começou a disparar, que é o tal da taquicardia. Né? Suo demais, que é a tal da sudorese. Meus ossos doem. Dor de estômago. Friozinho na barriga. Dor de cabeça. Aperto no peito. São sintomas de ansiedade. Ótimo, opa, estou com ansiedade. Então agora eu vou tirar meu time de campo. Então a ansiedade é boa, pastor. Os sintomas da ansiedade é bom, porque ele não deixa a gente passar sem perceber e chegar na depressão, que é a pior parte. Vamos lá, queridos. Aí lá, irmãos, então o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o bam de hoje, do século 20, 21, tem uma passagem bíblica, irmãos, bem interessante, que eu gosto muito, que é Joel 3:10. Alguém sabe o que diz ali, irmãos? É um versículo bem pequenininho. Diga fraco? Não, diga o fraco, eu sou forte. Uma situação que aconteceu lá, né? Deus olhou para o seu povo lá e falou: o que você tem na mão? Eu sou um agricultor, eu tenho uma enxada, eu tenho uma foice, eu tenho um facão, então afim que isso aqui vai ser instrumento de guerra. E eles se desesperaram. Como é que nós vamos atacar um exército? Nós somos agricultores, os caras são preparados. E aí Deus observando, assim, começou a observar que eles estavam muito para baixo, muito desmotivados. Deus voltou de novo para eles. Está lá em Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10. Pode ler lá. Aí Deus voltou para lá e falou: o que vocês estão sentindo? Ele falou assim: nós somos fracos. Nós somos fracos, Senhor. Como é que nós vamos enfrentar um exército inimigo? Nós somos agricultores, nós somos fracos. E aí, irmãos, eu penso que Deus poderia ter feito assim, então feche os olhos, façam fila aqui agora, fila aqui de 3, de 6, de 10, de 15, feche os olhos aí, fecharam os olhos, então espere agora, recebam o espírito de Sansão, recebam o espírito de Davi, de guerreiro, pá! E eles ficariam, glória a Deus, agora, não, agora sim, Senhor, agora sim, me sinto forte, agora eu estou preparado, Senhor. Foi isso que aconteceu? Não. Deus fez uma sessão de psicoterapia. Deus, irmãos, fez uma sessão de psicoterapia a partir da informação deles. Vocês estão se sentindo fraco? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir de hoje, vocês vão trabalhar a mente de vocês. Diga fraco, eu sou forte. E aí eles começaram: eu sou forte, eu consigo, eu posso, eu vou vencer. Eu sou forte, eu consigo, eu posso. Né? Eu não tenho tempo aqui muito, mas Gideão foi assim também, irmãos. Quando o anjo chegou para ele e falou assim: vai nessa tua força, varão. Falei: hã? Olha assim, vai nessa tua força, varão. Falei: que força?
eu sou eu sou mais pequenininho na casa do meu pai, eu sou o último, eu sou pobrezinho, sou coitadinho, moro ali numa caverna. Tenho que malhar o trigo lá no lugar que era na ilha, não posso malhar o trigo na ilha, tenho que malhar no lagar. Olha a nossa vergonha. Cadê aquelas histórias que falavam do nosso Deus lá, que Deus abriu o mar, que Deus fez tal coisa? Hoje Deus não faz nada, nos abandonou, nós somos coitadinhos. Eu acredito que o anjo pegou o telefone da Tim e falou: Senhor, é esse aqui mesmo que vai livrar dos midianitas? O senhor não errou mesmo, Senhor? É esse homem aqui, o Gideão? Sim, é esse aí. Mas o homem está mais para baixo do que... né? Sola de sapato, como é que eu vou fazer, Senhor? Ela falou: te vira, cara. Aí o anjo começa a fazer um processo com ele, irmãos. Quando a mente dele ficou forte, aí Deus falou: agora vai. E com 300 ele venceu mais de 120 mil. Mas enquanto ele estava com aquela mente, quando o anjo chegou para ele, irmão, não adianta nem enfrentar um por um que não vai dar certo. Nem que você vai com 10 contra 1, você não vai vencer, porque a mente dele, irmãos, estava desmotivada. A nossa mente é tudo, queridos. Por isso que Deus fez uma sessão de psicoterapia com o seu povo, quando ele disseram: nós somos fracos. Então vocês vão mudar essa mente de vocês. Eu não vou fazer nada. É vocês que têm que fazer. Está entendendo, irmãos, que essa receita da ansiedade aqui, Deus tira a ansiedade de mim. Deus não vai fazer nada, ele já deu a fórmula. Você é que tem que fazer, você é que tem que tratar a tua mente. Tá certo, queridos? Só para nós concluir aqui, irmãos. Nós temos que aprender a pensar sobre o pensamento. Agora, só para mim encerrar aqui com a cereja do bolo, queridos. Você tem que ser forte. Aí quando a gente fala assim, você tem que ser forte, a gente pensa assim, não, eu tenho que chutar o balde, eu tenho que xingar a esposa, eu tenho que quebrar tudo, eu não posso chorar, eu não posso desanimar, eu não posso ficar triste, eu tenho que ser forte. Não, não, não. Sabe o que é ser forte, irmãos? Ser forte é ter serenidade para aceitar e administrar os aborrecimentos que a vida forçosamente nos impõe. Serenidade. Ser forte é ser sereno. Pode chorar? Pode. Pode cair? Pode. Pode ficar triste? Pode. Mas você tem que fazer tudo isso com serenidade. Nada de desespero, nada de botar uma arma na cabeça, nada de sair correndo, nada de fazer besteira, nada de fazer coisa errada. Não. Serenidade para aceitar e administrar os aborrecimentos que a vida forçosamente coloca sobre nós. Nós não pedimos muitas vezes. Algumas vezes a gente faz, né? Fala mal da irmã, fala mal, daqui a pouco alguém sabe que a gente falou mal, mas eu estou sendo injustiçado. Você plantou, querido. Mas algumas vezes a vida coloca algumas coisas em nós. E ser forte é isso, irmãos. É administrar. Então, veja bem, quando a pessoa está com ansiedade, a ansiedade, irmãos, cientificamente falando, ela não tem cura, ela tem um tratamento. Então, o que eu tenho trabalhado muito? Como as pessoas têm me procurado muito para trabalhar com ansiedade, irmão, e a pessoa quer se curar da ansiedade. Não é verdade? Ela não quer ter mais ansiedade, porque é muito ruim o sintoma da ansiedade. Mas eu, irmãos, estou ensinando a pessoa a administrar a ansiedade. E aqui eu tenho uma colinha aqui, tá? Para a pessoa administrar a ansiedade. Tomando sucos maravilhosos, né? Couve, espinafre, né? Abóbora, suco. Vai te ajudar a combater a ansiedade. A atividade física, que é o que muita gente não gosta. O que é depressão, irmãos? Basicamente, a depressão é a falta da sensação de bem-estar. Eu não tenho aquela sensação. Olha só, irmãos, sensação. Sabe o que é sensação, né, irmãos? Hoje eu acordei com a sensação ruim, que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é uma sensação. Hoje eu acordei assim tão certo, alguma coisa muito boa vai ter. Vou ter uma boa notícia. Isso é uma sensação. Depressão é a falta da sensação do bem-estar. Tem alguns ingredientes que o nosso organismo produz, querido, quando a gente está bem, quando não temos ansiedade e depressão, chamado endorfina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Essas químicas que automaticamente o nosso organismo produz, elas nos dão sensação de bem-estar. Então a gente está com problema, com dificuldade, com luta, com dívida, né? A coisa não está bem, tem um doente na família, estamos doentes, mas estamos bem. Você está sempre bem, sempre feliz, sempre animado, porque a sensação do bem-estar você tem. Mas quando a pessoa fica depressiva, quando a pessoa fica ansiosa, irmãos, e geralmente ela não vem assim por conta, irmãos, ela é causada por um trauma, né? Então, o meu organismo está produzindo. Daqui a pouco eu passei por um trauma, alguém morreu que eu não esperava, eu sofri um acidente, eu perdi algo que eu não queria perder. Puxa, o organismo parou de produzir. Automaticamente ele para de produzir. Quando ele para de produzir esses ingredientes para o nosso organismo, que são as sensações de bem-estar, eu começo a ficar triste.
Eu começo a ficar desanimado. Eu quero ficar sozinho no meu canto, solidão. Eu começo a ter dor no peito. Nada tá bom para mim. Eu perco a visão das cores. Tudo é cinza para mim. Não tenho mais vontade de fazer nada. Nem banho quero tomar. Aí, irmãos, quando uma pessoa chega lá na clínica, ela vem consultar comigo com ansiedade e depressão, eu falo assim, ó, eu vou te receitar um remédio. Se você não fizer isso, nem volte. Porque não vai dar resultado, irmão. E aí você considera, fui lá naquele psicólogo, lá fiquei fazendo tratamento de 5, 6 meses, não me adiantou nada. Quando a pessoa chega com um diagnóstico, né, um pré-diagnóstico de depressão, eu falo, você tem que fazer atividade física. Porque a atividade física é a única coisa, irmãos, que faz as inas também voltarem a trabalhar. Quando você vai no médico, irmãos, claro que tem casos assim de depressão, que é um caso já bem grave, que aí tem que ir no médico, tem que tomar um remédio, tomar um medicamento, os chamados benzodiazepínicos, os ansiolíticos, né? Para ajudar a produzir aquilo ali. Em seis meses, não, em um mês, você tomar um remédio certo, em um mês você já começa a ficar melhor. Pessoa depressiva, já começa a ficar melhor, já começa a sentir melhor, já começa a sentir bem. Mas o médico te mandou você tomar 6 meses, é por causa da recaída que pode ter, então você toma por 6 meses. Mas quando você faz atividade física, irmãos, ele tem o mesmo efeito. Uma caminhada, uma corridinha, um futebolzinho, um vôlei, qualquer atividade física que faça você se exercitar. E aí o teu organismo começa a produzir de novo essas inas, endorfina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, que são os elementos que produzem a sensação de bem-estar, e a pessoa começa a ficar boa por conta. Eu tenho uma pastora que vem lá de Nova Laranjeira consultar comigo, irmãos. A mulher não tem 37 anos. Cara, quando eu olhei para ela assim, eu achei essa mulher, ela tem uns 50 anos, uma cara de triste. E com essas reclamações de ansiedade e depressão. Daí eu fui passando, ó, só vai ter que fazer atividade. Ah, mas eu não tenho vontade. Não, então tem que achar. Mas como é que eu vou sair se eu não quero nem sair da minha casa? Falei, você, mas nem da minha cama eu quero sair. A senhora tem que sair, se a senhora não sair, vamos parar por aqui. Ah, vou fazer um esforço. Falei, não, esforço não, a senhora tem que caminhar. E ela começou a caminhar. Então ela consultou comigo por uns 4 meses. Ela vinha a cada 15 dias para cá, por causa que ela é de longe, né? E ela consultou comigo por uns 4 meses. Ontem eu mandei uma mensagem para ela, perguntei como é que ela estava, né? Porque de dezembro para cá eu não trabalhei mais na clínica, voltei essa semana. Mandei uma mensagem para ela, falou, estou bem, estou animada, voltei às atividades na igreja, estou fazendo trabalho com as mulheres que eu não fazia mais, meu marido está feliz, está todo mundo feliz, estou feliz. Falei, mas não pare com a atividade física. Então, irmãos, tem algumas coisas que nós podemos fazer para nós nos ajudarmos a melhorar. E tudo isso, queridos, para mim concluir agora, tudo isso está aqui. 1 Pedro 5,7, Mateus 6,31, Filipenses 4,6, Salmos 56, Mateus 6,27, Salmos 94,19, Provérbios 12,25 e Provérbios 17,22. São alguns versículos que eu anotei, que depois, se você quiser, eu passo para você, que falam sobre ansiedade e depressão e a Bíblia. E que falam como que nós vamos combater a ansiedade e depressão através da Bíblia. Parece, irmãos, que quando Deus fez o homem, quando chegou na parte do cérebro, sabe, irmão, da parte da mente, Deus falou assim, Satanás, termina aqui a obra aqui, que essa parte eu não toco. Parece que foi isso, né, irmãos? Porque tem uma crentalhada que não admite, querido. Não, ansiedade, depressão, isso é frescura, isso é demônio, isso é Satanás. Um dia um pastor da nossa igreja me chamou para me atender. Olha o que aconteceu, pastor. Me chamou para mim pregar na igreja dele, mas venha antes, eu quero falar contigo. Ah, beleza. Aí, irmãos, falei com o pastor lá, né? Falei, o que você queria, pastor? Pastor, põe uma série aqui, tem uma menina aqui, cara. Me explica um pouquinho aí sobre esquizofrenia. Falei, esquizofrenia, cara? Nunca entendi alguém que é esquizofrenia, mas eu tenho alguma informação. Aí passei para ele, cara, eu tô com uma menina aqui que por meio de esquizofrenia e tal, e eu lutando, mandei para a Igreja da Graça. Falei, não é para mim, não consigo. Mandou para a Graça. Aí a família toda foi para a Igreja da Graça, porque lá na Graça iam libertar ela. Com uns 4, 5 meses, voltou para a igreja dele. Falou, pastor, não libertado. Não, vamos de novo. Oração, jejum, pá. Ah, não deu. Ó, vai para a Universal lá. Não, na Universal vai dar certo. Lá foi toda a família para a Universal. Aconteceu, queridos. Não estou culpando o pastor de maneira nenhuma, irmãos. Mas para vocês entenderem que tem coisas que são psicológicas e tem coisas que são espirituais. E a esquizofrenia é uma coisa muito parecida, muito próxima a um problema espiritual. E não é um demônio. É um problema mental, da mente, entendeu? E aí ficar mais 4, 5 meses lá na Universal. Pastor, podemos voltar? Libertaram a menina? Não libertaram. Ah, então volta. Então ficou na tristeza o pastor, né? E a menina, irmãos, dava muito problema porque ela tinha esquizofrenia.
E aí ele falou, pastor, eu estou desistindo, eu estou frustrado, porque eu não consigo expulsar esse demônio. Eu falei, pastor, não é demônio. Isso é um problema da mente. Mas o que, que a gente faz? Olha, não tem cura, segundo a ciência, mas tem tratamento. Você pode. Vocês já assistiram aquele filme Mente Brilhante, irmãos? Se você quiser saber um pouquinho sobre esquizofrenia, assistam esse filme Mente Brilhante. É fantástico, ele explica tudo sobre esquizofrenia. E aí eu falei para ele, pastor, assiste esse filme que você vai entender, não se frustre, não é problema espiritual, não é que Deus não quer libertar, é um problema psicológico, é um problema mental, ela tem que fazer, é só na base do medicamento. E aí ele ficou um pouquinho mais animado. Olha só, pastor, estava se frustrando por uma... Então, ontem me ligou um pastor da nossa região aqui, pastor, estou com um problema com um casal aqui, assim, 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 assim. Então, pastor Jonas, podia até fazer já me propus até fazer isso, né? E eu não sei o que fazer, pastor, porque não é espiritual. Um casal está com um problema aqui na minha igreja e o problema deles é uma questão de afetividade, uma questão emocional, uma questão psicológica e eu não sei o que fazer. Eu falei, pastor, o que que é? Ele falou, pastor, tu vai na reunião dos pastores? Eu falei, não, esse mês eu não, esse ano eu não ia participar de nenhuma das reuniões. Aí ele falou, não, mas eu vou participar sim, pastor. Eu falei, sim, vou estar, sempre estou lá. Aí, ó. Entenderam, irmãos? Às vezes a gente vai pensando assim, que é a coisa espiritual. Não vai tomar remédio. Vamos orar, é demônio. A menina se matou. E aí o pastor falou assim, pastor, então eu vou te contar o que acontece na reunião, que a gente conversa mais frente, tu me dá umas dicas, me dá umas orientações, porque eu não sei o que fazer. O problema não é espiritual, o problema é psicológico. Eu falei, beleza, irmão. Beleza, pastor? Pode contar conosco. Então, queridos, assim, nós podíamos fazer um trabalho, pastor, só nessa questão para líderes. Como que a gente vai lidar com questões psicológicas que não são espirituais? Porque às vezes a pessoa vem na clínica, ou vem falar comigo, né? Não é na clínica, mas vem falar comigo, e eu falo assim, olha, se é problema psicológico, eu atendo. Agora, se é espiritual, você tem o seu pastor. Só que o espiritual e o psicológico andam muito juntos, né? Em algumas situações a gente não consegue separar. Mas assim, quando eu vejo que é uma questão espiritual, é uma questão assim de oração, olha lá, você tem que falar com o seu pastor que seu problema não tem nada a ver com psicologia. Quando é psicologia, a gente tem algumas técnicas, né? Quando eu me formei, eu falei assim, não, beleza, vou tirar de letra, sou 15 anos que eu sou pastor, né? Fiz 1000 cartões e fui entregando. Fui fazer a pós-graduação no primeiro mês, já peguei os cartões e recolhi, falou, não estou preparado para psicologia. Verdade, irmão? Tinha até uma sala alugada ali no Day Saúde. Tive que desalugar, entregar a sala. Ah, por que está entregando? Não, probleminhas aí. Mas não, eu não estava preparado, irmão, porque uma coisa é aconselhamento pastoral e outra coisa é terapia psicológica. E eu achei que tudo era uma coisa só, vai atender pessoas. Essa experiência eu tenho. Então, no aconselhamento psicológico, eu uso Bíblia, eu uso o meu conhecimento e eu digo para a pessoa o que ela deve fazer. Eu oriento a pessoa o que ela pode fazer para melhorar. Dentro da terapia psicológica, o profissional não tem que te dizer nada, não tem que te orientar em nada, não tem que mostrar para você nenhum caminho. Ele tem que tirar as informações que estão dentro de você para você ver aquilo que você não está enxergando. Então, irmãos, é bem diferente. Um dia uma mulher chegou para mim e falou, eu estou com um problema sério, estou me separando, meu marido, assim. Daí comecei a atender ela, e ela falou, porque é minha cunhada, não sei o que, minha cunhada. Aí eu fiz uma abordagem assim, falei assim, o problema, eu penso, né? No começo tem que ser assim. O pessoal pensa que vai ter um diagnóstico em 1, 2 sessões, não tem, né? Nós trabalhamos em cima de 4 pilares: a informação, a investigação, o diagnóstico e o prognóstico. O paciente traz a informação, que nós chamamos de queixa, a gente vai fazer a averiguação, o que eu falei agora, que eu até esqueci agora, a investigação, nós vamos investigar o que é, para fazer um diagnóstico, qual é o problema, e fazer um prognóstico, como tratar. É assim que funciona. Só que na psicologia eu não digo assim, não, você tem que andar assim, você tem que fazer isso, você tem que... Não. Eu vou tirar as informações dele, por isso que todas as informações, tudo. A pessoa fala, eu vou lá falar com o psicólogo. Passei uma hora falando com o psicólogo lá. Eu vou lá para conversar. Não é. Ele está trazendo informação. E a gente pega na investigação aquilo que ele fala. E aí essa mulher falou, porque o meu marido quer separar, porque não dá mais, porque é minha cunhada e tal. 15 minutos eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para você, eu acho que nós estamos num caminho que não é este. Eu penso que o problema não é o teu marido, o problema é a irmã dele, é a tua cunhada. Não, é o meu marido. Eu falei, não, mas nós temos que rever isso aí. O problema não é o teu esposo. Ele é a ponta da corda. Tem alguém que está prejudicando vocês.
Não, já estou falando. É bem assim, ficou bravo comigo. Estou falando que é o meu marido, você não sabe nada da minha vida, como é que vai dizer que é minha cunhada? Eu falei, porque em 15 minutos a senhora falou 7 vezes da sua cunhada e 2 vezes do seu marido. Aí deu aquele choque nela assim, né? Ela falou assim, eu falei 7 vezes, mas sim, 7 vezes em 15 minutos, só falou 7 vezes da sua cunhada e 2 vezes do seu marido. Então eu penso que o problema é ela que está interferindo no casamento de vocês. Aí ela começou a chorar. É verdade, é a minha cunhada. Mas ela não tinha visto. Para ela era o marido, coitado do marido sofrendo por causa da irmã, e estava separando, e o problema não era ele. Ela transferiu toda aquela raiva o que a mulher fazia, a cunhada fazia, em cima do marido. E o coitado não tinha nada a ver com a história e estava ficando sem mulher, sem esposa. Daí ela falou, é verdade. Então nós vamos tratar essas questões da sua cunhada. E encerrando, queridos, 1:27 de Gênesis. Deus, nós somos trino. Deus fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Aí o pastor, quando eu era adolescente, ficava perguntando, quem que é a imagem e semelhança de Deus? É o negro ou é o branco? É o alto ou é o baixo? É o gordo ou é o magro? É o feio ou é o bonito? Porque eu não sabia quem que era semelhança. Deus falou que ia fazer o homem a sua imagem e semelhança, mas quem que é o semelhante a Deus? Existe um monte de raças, mas não era semelhança física, é a semelhança espiritual, queridos. E na Bíblia está bem claro isso. Para a ciência, para a psicologia, para a psiquiatria, o homem é bino, né? Vamos dizer bino, né? É duplo só. É mente e corpo, e só. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos espírito, mente e corpo. Eu sou um espírito que possui uma mente e habita no corpo. Esse sou eu, esse é você. 1:27 lá, Deus fez o homem estava ali, pronto, cérebro, corpo, olhos, boca, nariz, membros superiores, membros inferiores, fígado, rim, coração, veias, sangue, tudo, mas estava inerte, morto, sem vida. Deus soprou o que na narina dele? O fôlego de vida. O que entrou ali naquela hora? O espírito. Então eu sou um espírito. E um camarada chegou agora esse dia para mim lá na consulta e falou, eu quero matar, porque a mulher dele deixou, a namorada dele deixou ele, e ele queria matar o cara que andava com ela. Eu quero matar. Ele só falava isso, eu quero matar, eu vou matar. E falei, calma, rapaz, pensa sobre o pensamento, você vai se prejudicar. Não, eu vou matar, é só isso, irmão. Imagina 50 minutos você só ouvindo isso, vou matar. E daí eu falei, você tem que pensar sobre... Não consigo, os pensamentos me dominam. Ah, tá. Falei para ele, você não está entendendo. Você não é mente e corpo. Você é um espírito que possui uma mente e habita no corpo. Você tem que entender isso. Se você não entender esse princípio, queridos, esquece que você vai ser curado de ansiedade e depressão. Você tem que entender o princípio bíblico, não psicológico, não da ciência, porque a ciência diz que nós somos mente e corpo, e não é verdade. Eu sou um espírito. Eu possuo uma mente. Alma é aqui, ó. Psicologia é isso, psicologia é estudo, psico-mente, estudo da mente, estudo da alma. Então eu possuo. Se eu possuo alguma coisa, aquela coisa está sob minha autoridade, não é verdade? Então eu não sou uma alma, eu não sou só uma mente, eu sou um espírito. Eu tenho domínio sobre a minha mente. Aí entra, irmãos, o que nós falamos aqui sobre o pensamento. Por isso que o pensamento é a razão de tudo. Nós temos que ter muita consideração pelos pensamentos. Quando Deus soprou na narina do homem, entrou o fôlego da vida, entrou o espírito. Aí o homem se tornou, olha o que diz a Bíblia, irmãos. Pode ler aí 1:27 de Gênesis. O homem se tornou alma vivente, porque até então ele era uma alma morta. Se ele já era uma alma e só viveu porque o espírito entrou, então o espírito é que manda nele. O meu espírito manda em mim, o teu espírito manda em você, o teu espírito manda em você. E quando tiver um pensamento ruim, um pensamento de matar, roubar, fazer coisa assim que é antibíblico, você tem que dominar esse pensamento. Não, mas eu não consigo. Aí o rapaz me disse assim, eu não consigo dominar, o pensamento é mais forte que eu. Ah, você não está entendendo o princípio de quem você é. Você é um espírito. O teu pensamento está sujeito a quem você de fato é. A tua essência é um espírito. Você tem que dizer para o teu pensamento, cala essa boca, você não domina eu vou pensar em outras coisas, eu vou pensar em vida, eu vou mudar meu pensamento. Não, mas eu não consigo. Cara, consegue. E aí ele foi conseguindo. Em 6, 8 sessões, o cara estava até namorando outro. Feliz da vida. Acredita, irmãos? E podia ter matado realmente, porque estava com uma raiva violenta. Era sangue nos olhos. Então, queridos, termino essa palavra aqui dizendo para você, irmãos. A Bíblia é tanto psicologia como a própria ciência é. Valorize. Se tiver problemas, irmãos, de ansiedade, de depressão, de tristeza, dor no peito, os sintomas de ansiedade, querido, vá para a Bíblia. Se você não conseguir, procure um profissional, não é feio.
você tem que ter qualidade de vida. Vamos ficar em pé um pouquinho, queridos? Só fazer uma oração. Quero fazer uma oração, então, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós podemos tratar de assuntos referentes à sua palavra. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por o Senhor ser tão perfeito naquilo que o Senhor fez, nos fez com excelência, com amor. O Senhor se preocupou com todos os detalhes. Isso é maravilhoso. Nós te glorificamos, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pelos irmãos que estão aqui, que deram um pouco do seu tempo para aprender e para conhecer um pouquinho mais da tua palavra e um pouquinho mais, meu Deus, dessa parte, dessa área que o Senhor nos fez, que é a área da psicologia, a área psicológica, que deve ser cuidada e tratada e respeitada. Eu te agradeço e te louvo por tudo em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês, tá?